Bom, gente, vamos lá. Tô aqui no Polo de novo, aproveitando uma folguinha que eu tive, responder um amigo que pediu. Fala lá sobre o comercial do mini Golf. O que que você achou? O que que você acha? Acha que o carro é um mini Golf ou não é? Então ele pediu, vamos falar. Não é um mini Golf. Quem tá comprando esse carro aqui pensando que tá levando um Golf para casa, ainda que seja um mini, não estará levando um Golf, tá bom, gente? Por quê, né? Eu vou explicar mais pra frente isso, durante aqui o nosso papinho rápido aqui. Mas primeira coisa, o brasileiro tem que começar a pensar, vamos usar a cabeça, gente. Vamos ter um pouquinho de discernimento aí. A Volkswagen, na minha opinião, ela pecou na história do Mini. Já começou com a história de Mini, já não ficou bom, Mini, né? Mas deveria ter sim falado a respeito das qualidades que esse carro tem. E a questão de ele não ser um Mini Golf não é ruim, é bom. Não tem nada de Mini Golf nessa história. Ele é um carro que é um carro bom. Tem muitas qualidades, deveriam ser citadas essas qualidades nesse comercial, falar da história desse carro, que é uma história de 43 anos no mercado mundial, um carro que já está desde 1975, vende muito bem na Europa, tem itens de segurança que somente em carros maiores que tem. E falando na segurança, só que um pequeno parêntese aqui, tem algumas pessoas que questionam o Latin NCAP, falam que isso é comprado, e que os órgãos aqui, nossos aqui, não funcionam bem. Primeiro que o Latin NCAP não é um órgão brasileiro, né? Os testes são feitos na Alemanha. Mas se vocês ainda duvidam, né, para quem acha que não é, entra lá no site do Euro NCAP. Tem esse mesmo carro lá que foi testado lá para o mercado europeu, mesmo carro. Organiza as notas lá, dá para organizar as notas da melhor para pior. E vocês verão lá que esse carro está lá junto com carros do padrão de BMW, de Volvo. Dê uma olhada lá, vocês vão entender o que eu estou falando. Voltando para a história do comercial, poderiam ter falado um monte de coisa desse carro aqui, um monte. Resolveram falar do Mini Golf. Tudo bem, vamos lá, Mini Golf. Só para se ter uma ideia do que eu estou dizendo é que o brasileiro tem que pensar um pouquinho. Muita gente fala, né, compara aí o carro brasileiro com o europeu, o consumidor brasileiro com o consumidor europeu, com o americano. E só vou dar um exemplozinho rápido aqui a respeito do Renault Kwid, e vocês vão ver em que nível que o nosso consumidor está, para a gente ficar comparando aí com mercados maduros, né, como o mercado europeu. Vamos ver que nível que está o nosso consumidor. Renault Kwid, quando lançaram, fizeram uma propaganda lá falando o SUV dos compactos. Colocaram lá o Bruno Galhaço, fizeram um jogo de imagens lá onde o carro parecia ser um carro grande. Muita gente comprou na pré-venda, sem ver o carro, gente, sem ver, acreditando nessa história. E aí é só uma questão de pensar um pouquinho. 30 mil reais num carro. Será que ele é um SUV realmente? E aí eu digo para vocês, ele é um SUV. Por que ele é um SUV? Porque o nosso Inmetro, esses órgãos reguladores que a gente tem no nosso país, que são uma maravilha, né? O que o Inmetro diz? O Inmetro diz que para um carro ser um SUV aqui no Brasil, ele precisa ter 18 centímetros de vão livre, de altura entre o solo e a carroceria ali. Precisa ter um ângulo de entrada, né? Um ângulo de ataque, que seja maior ou igual a 24 graus. E um ângulo de saída que seja maior ou igual a 19 graus. Ok, a Renault foi lá, fez tudo isso no carrinho e ele virou um SUV pro Inmetro, tá, gente? Pro Inmetro. Ela divulgou isso e o consumidor brasileiro engoliu. Comprou, muita gente, né? O carro, quando saiu, ele foi vendido a princípio pela internet, só numa pré-venda. Muita gente comprou sem ver o carro, acreditando nessa história, que por 30 mil teria um SUV. E tem, né? Tem, pelo Inmetro tem. Mas se vocês pensarem que os outros SUVs aí, que na verdade são SUVs de shopping, né? Virou uma moda essa história aí. E o pessoal compra bastante. Mas são carros aí que você não vai conseguir passar, vai no máximo passar numa poça d'água aí com ele. Porque de utilitário, de verdade, aquele utilitário raiz mesmo, 4x4, esses carros não tem nada.
Mas tem lá HR-V, que é feito na plataforma de um Honda Fit, por exemplo, né? Tem Creta, Peugeot 2008, Nissan Kicks, Renault Captur. Então esses carros aí custam lá de 85 para cima. E aí por 30 mil o pessoal achou que estava levando um SUV. Então esse é o nosso consumidor pensante. E com a história do Mini Golf não seria diferente. Por que eu digo isso? Porque a propaganda em si, apesar de ter sido, na minha opinião, aqui no Brasil, não ter sido uma propaganda que casou bem, principalmente pelo brasileiro dar risada de tudo, achar graça em tudo, fazer piada com tudo, eu achei que não casou bem a história do Mini Golf pra gente. Mas se vocês olharem nas entrelinhas ali, vai ter lá a filha do Mohamed Ali. Ela tá lá assistindo o pai dela ser campeão, né, na televisão, e aí ela se inspira naquilo. É uma inspiração que ela tem no pai, para também ser uma lutadora de boxe, para se tornar uma campeã. E o que a Volkswagen quis dizer, né? O Polo é uma inspiração do Golf. Ele usou essa inspiração do Golf para trazer para esse segmento itens que tem lá no irmão maior dele, no Golf. Tem também no Passat. Esse painel aqui é um painel que já está na segunda geração, tá, gente? É um painel que tem nos Audis, tem no Passat. Já está na sua segunda geração já esse painel. E eles trouxeram para cá. Então houve essa inspiração nos carros maiores aí. Usaram o Golf por ser uma referência mundial esse carro. Para dizer que esse carro aqui tem essas tecnologias. O pessoal preferiu levar para o lado pejorativo do Mini Golf. E realmente o Golf ele tem diferenciais, obviamente, é um carro bem mais caro, até porque se fossem carros iguais, ninguém compraria mais o Golf, né? Compraria só o Polo. Seria um tiro no pé a Volkswagen fazer um Golf, ainda que fosse mini. Mas esse é um carro excelente, é um carro que no patamar que ele está inserido hoje, né, no padrão dele hoje, é um carro excelente. Eu vou falar para vocês a respeito de itens de segurança que ele trouxe, itens de conveniência, de conforto. Vou falar amanhã, num outro videozinho provavelmente, que é uma sopa de letrinhas lá, mas eu vou passar rapidamente agora para vocês, aí terem uma prévia. O que esse carro traz, né? Além dos níveis de rigidez dele, que são muito bons, a gente sente aqui dentro que está num carro diferenciado, por questão do conforto, um ar-condicionado que gela bem, um carro que você ouve muito pouco do que está acontecendo lá fora, ele roda suave, sem muito barulho. Tem um espaço até bom aqui dentro para essa categoria, então a gente sente que está num carro diferenciado. Tudo isso ele trouxe do Golf, apesar de não ser um Mini Golf. Mas ele trouxe dos carros maiores da marca, né? Ele tem, além de tudo isso, além de controle de tração, de chave presencial, de retrovisor eletrocrômico, sensor de chuva, sensor crepuscular, acendimento automático com regulagem de intensidade do farol, controle de tração, estabilidade, detector de cansaço, monitor de pressão de pneus. Tem lá a sopa de letrinhas lá, que amanhã eu vou passar para vocês uma a uma para que serve, tá? Por exemplo, EBD, ESS, MSR, HHC, HBA, EDS, XDS Plus, BSW, GMA. Tem uma série de itens aí que eu vou ter que passar para vocês amanhã, item a item. Que foram trazidos lá do irmão maior, do Golf, do Passat, a plataforma, enfim. Ele não é um Mini Golf, mas não fica devendo nada para carro nenhum. É um carro bom, é um carro que traz bastante itens de série. Alguns não são de série, vou falar também sobre isso amanhã. Mas o que eu acho, né, respondendo ao meu amigo aí, o que eu acho do comercial é isso. A gente precisa aprender a interpretar as coisas. Né? Nem 8, nem 80. Não adianta a gente usar a cabeça só para o mal, né? Aqui a gente tem aquela mania de usar só para tirar sarro, só para fazer piada, para contar historinha. O pessoal gosta de apedrejar o carro do outro, né? De falar mal. Vejo o pessoal na internet aí, os haters aí, os fãs de tal marca aí, virem falar mal do Polo. E o pessoal que é fã do Polo fala mal muitas vezes do carro, né, da concorrência aí. E o que as pessoas têm que entender é que falar mal do carro do outro não vai tornar o meu carro melhor.
O meu carro é o que ele sempre foi, o que ele sempre será. E não é eu metendo pau num concorrente aí que vai tornar meu carro melhor. O que a gente tem sim que brigar, novamente eu falo sobre isso, é para que todos os carros do Brasil melhorem. A gente está muito longe ainda de ter um padrão bom aqui de carro num preço bom. Isso é uma briga que a gente tem que comprar, cada brasileiro tem que comprar essa briga e correr atrás de melhorar como consumidor, não ficar acreditando em tudo quanto é lorota que a gente vê na televisão, aprender a ter um discernimento melhor. O que eles querem dizer quando eles falam lá em mini golf? O que eles querem dizer quando eles falaram lá em SUV dos compactos? Espera aí, vamos olhar esse negócio direito. Então, gente, é isso que eu quero passar para vocês. Quem tiver dúvida a respeito desse carro aqui, pode perguntar à vontade, eu vou responder. Como eu disse, não sou fã de nenhuma marca, não vou ficar aqui defendendo Volkswagen. Se tiver defeito eu vou falar, se tiver coisas boas também vou falar. O interessante aqui é prestar um serviço para vocês aí e ajudar todo mundo a pensar, a se organizar, a se unir e ter um país melhor com carros melhores. Essa é a intenção. Então, gente, quem tiver dúvida, pergunta. Vou ter o prazer de responder. Com sinceridade, com honestidade, sem mimimi, tá? Eu agradeço, espero que tenha ficado respondida a questão do meu amigo aí a respeito dos comerciais, do que eu acho. E um abraço para vocês aí. Obrigado.